Bom dia, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. Tem vizinho que incomoda com música alta, briga ou arrastando o móvel de madrugada. Mas o problema é quando o barulho que vem da parede ao lado ou do teto acima da sua cabeça parece esconder alguma coisa muito pior. Na história de hoje, o que parecia ser só uma madrugada perturbadora por passos no apartamento de cima, logo se transforma em uma descoberta brutal. Daquelas que mudam para sempre a forma como alguém enxerga o lugar onde mora. Então, antes de eu começar, já comenta aqui embaixo de que cidade você está me ouvindo e me responde com sinceridade. Se toda noite homens entrassem no apartamento do seu vizinho, mas nenhum deles fosse visto saindo, você fingiria que não percebeu ou teria coragem de investigar? Agora apaga a luz, aumenta o volume e vem comigo, porque o primeiro relato começa com barulho no teto e termina com uma cena impossível de esquecer. Eu me mudei para um prédio velho, no centro de Campinas, porque o aluguel era ridiculamente barato e eu trabalhava de casa. Parecia perfeito. Eu sou designer, passava horas no computador, quase não saía. Então só queria um lugar barato e silencioso para ficar uns meses. O problema é que o silêncio daquele prédio não era normal. Era um silêncio ruim, um silêncio que parecia esconder alguma coisa. Na terceira noite ali, acordei com uma pancada tão forte acima da minha cama que eu achei que o reboco ia cair na minha cara. A lâmpada balançou devagar e logo, em seguida, eu ouvi passos pesados no apartamento de cima. Não era gente andando de um lado para o outro. Era como se alguém estivesse arrastando um móvel enorme, parando, respirando, puxando de novo. Fiquei deitado, imóvel, esperando passar. Parou do nada. No dia seguinte, tentei agir como se não fosse nada. Prédio antigo faz barulho. Cano estala, madeira geme, gente chega tarde. Mas naquela mesma noite aconteceu de novo. E na outra também. Só que depois de alguns dias eu percebi um padrão e começou a me deixar realmente mal. Sempre depois das 10 da noite, o interfone tocava no térreo. Eu escutava porque meu apartamento ficava perto da escada. Alguns segundos depois, vinham passos subindo, passos de um homem adulto, pesados, sem conversa, sem risada, sem som de despedida. Eles iam até o apartamento de cima, onde morava um cara chamado Rogério Batista. Eu só tinha visto esse homem 2 vezes, sempre no corredor, sempre de boné, olhando baixo. O estranho não era receber visita, o estranho era o que vinha depois. Nenhuma conversa, nenhuma TV ligada, nenhum som de gente indo embora, só um silêncio comprido demais, e depois aqueles ruídos abafados de coisa pesada sendo arrastada, baques surdos no piso, e às vezes um som metálico que me fazia travar na cadeira. Eu comecei a prestar atenção porque trabalho até tarde. Muitas noites eu ficava na cozinha com o notebook aberto e era sempre a mesma sequência. Interfone, passos subindo, porta fechando, silêncio, arrastar, impacto e silêncio de novo. Uma vez contei 3 homens entrando no prédio numa única madrugada. Fiquei na janela esperando alguém sair e ninguém saiu. Aquilo foi me consumindo, eu já não trabalhava direito. Qualquer estalo no teto fazia meu coração disparar. E então veio a noite que acabou com tudo. Era pouco depois da meia-noite quando ouvi uma discussão abafada no apartamento de cima. Voz de homem, irritada, outra respondendo mais baixo. Em seguida, um estrondo tão forte que caiu poeira em cima da minha mesa. Depois outro e mais outro, aí ficou tudo quieto. Quieto demais. Eu devia ter ligado para a polícia naquele momento, mas fiquei parado, tentando me convencer de que podia ser qualquer coisa. Só que então começou um barulho lento, raspado, como se estivessem puxando um saco muito pesado pelo chão. Passava bem acima do meu quarto. Depois veio um baque seco, e de novo aquele silêncio morto. Fiquei uns 10 minutos sentado, suando frio, até ouvir um som metálico, ritmado e repetido.
Não era acidente, não era obra, não era alguém derrubando ferramentas sem querer. Parecia alguém usando alguma coisa pesada com força calculada. Eu levantei sem pensar. Quando percebi, já estava no corredor, olhando para a escada do segundo andar. Subi devagar, tentando não fazer barulho. A luz do corredor de cima piscava fraca e amarelada. E foi ali que eu senti o cheiro pela primeira vez. Um cheiro de ferro, forte, doce e enjoativo. A porta do apartamento do Rogério estava mal encostada, não escancarada, só uma fresta. De dentro escapava uma luz branca muito forte. Eu me aproximei e empurrei a porta com a ponta dos dedos. A primeira coisa que vi foi o chão, azulejo claro, manchado de vermelho escuro. Segunda foi uma mesa de madeira no meio da sala, toda manchada, cercada por ferramentas pesadas, martelo, marreta, pé de cabra, chave grande, tudo largado como se estivesse no meio de um trabalho. Eu já estava prestes a recuar, quando ouvi passos vindo do fundo do apartamento. Meu corpo travou. Me escondi atrás da parede do corredor e espiei pela fresta. Rogério apareceu puxando um homem pelos braços. O corpo vinha raspando no chão, completamente mole. A cabeça batia de leve nos azulejos a cada puxão. Atrás dele ficava um rastro escuro. Eu reconheci na hora. Era um dos homens que eu tinha visto entrando no prédio menos de uma hora antes. Rogério arrastou o corpo até a mesa, soltou os braços dele e foi até as ferramentas, com a calma de quem vai escolher uma chave de fenda. Pegou a marreta com as duas mãos, testou o peso e voltou. Nessa hora, meu pé encostou na madeira da porta. Foi um toque mínimo, um estalo ridículo, mas naquele silêncio pareceu um tiro. Rogério parou na mesma hora, virou a cabeça na direção da entrada. Eu nunca mais vou esquecer o jeito que ele me olhou. Não era surpresa e nem susto, era quase reconhecimento, como se ele já soubesse que cedo ou tarde alguém ouviria demais. Eu desci a escada do jeito que deu. Não corri porque minhas pernas nem obedeciam direito. Entrei no meu apartamento, tranquei a porta e tentei ligar para a polícia, com a mão tremendo tanto que o celular caiu duas vezes. Quando consegui falar, eu mal conseguia organizar as palavras. A viatura chegou rápido, rápido até demais para eu entender o que estava vivendo. Fiquei na calçada enquanto os policiais subiam. Menos de 5 minutos depois, desceu um deles com a cara branca, chamando reforço no rádio. A rua encheu de giroflex. Um vizinho apareceu na janela. Gente começou a cochichar no portão. Rogério saiu algemado, quase uma hora depois. Passou por mim escoltado, virou o rosto e me encarou por 2 segundos. Só isso. Mas foi o suficiente para eu entender que se eu tivesse hesitado um pouco, talvez naquela noite fosse eu em cima daquela mesa. Me mudei do prédio dias depois. Não terminei nem o mês que já estava pago. E até hoje, quando escuto passos no teto de madrugada, eu volto para aquele corredor amarelo, para aquela fresta de porta, para aquela luz branca vazando no chão. Porque tem vizinho que faz barulho, e tem vizinho que esconde o inferno exatamente acima da sua cabeça. Relato número 2. Isso aconteceu comigo em Anópolis, quando eu ainda morava sozinho numa casa simples de muro baixo, numa rua tão calma que depois das 11 da noite só se ouvia cachorro ao longe e de vez em quando uma moto cortando a avenida principal. Eu trabalhava numa autoelétrica e chegava em casa sempre cansado, com a mão preta de graxa e a cabeça cheia. Minha rotina era igual todos os dias: banho, janta, ventilador no máximo e cama. Só que alguns meses depois que um casal se mudou para a casa ao lado, a rua começou a ficar estranha. Eles se chamavam Silvana e Reinaldo, gente fechada, daquele tipo que cumprimenta sem parar, sem sorrir, sem nunca render conversa. No começo eu achei que eram só reservados, mas com o tempo comecei a notar umas coisas que não batiam. Carros chegavam tarde da noite e iam embora antes do amanhecer. Gente de roupa escura entrava rápido, sempre olhando para os lados.
Nunca era em fim de semana de festa, nunca tinha música, nunca tinha barulho de reunião comum, era tudo baixo demais, organizado demais. Eu tentei ignorar, mas teve uma madrugada em que o calor estava tão insuportável que eu desisti de dormir e fui para a janela do quarto tentar pegar um pouco de vento. A rua estava vazia, iluminada só por poste fraco na esquina. Foi aí que eu vi luz no fim da casa deles, não na frente, no quintal. Aproximei devagar da cortina e fiquei olhando. Tinha umas 6 ou 7 pessoas reunidas perto de uma mesa improvisada, todo mundo de roupa escura. Reinaldo estava de pé, falando baixo, como se conduzisse alguma coisa. Silvana segurava um livro grande com as 2 mãos. No início pensei que fosse uma oração estranha, alguma reunião religiosa escondida, sei lá. Mas então meus olhos desceram e eu vi um homem ajoelhado no chão. As mãos dele estavam presas para trás. Na hora meu corpo inteiro gelou. Ele tentava se mexer, mas tinha alguém atrás segurando pelo ombro. Não era teatro, não era encenação. O jeito como aquele homem se debatia, o jeito como o grupo em volta permanecia calado, aquilo era real. Eu fiquei travado, olhando sem conseguir acreditar. Reinaldo levantou uma das mãos, todos ficaram em silêncio, e então fez um movimento rápido na direção do homem ajoelhado. O sujeito parou de lutar, não caiu devagar, não reagiu, simplesmente apagou ali. Meu estômago virou na mesma hora. Eu devia ter saído da janela, pegado o celular e chamado a polícia. Mas o choque deixa a gente burro. Eu continuei olhando por alguns segundos, sem respirar direito, até Silvana erguer o rosto. Mesmo com a luz fraca, eu tive certeza que ela estava olhando direto para minha janela, direto para mim. Ela não fez cara de susto, não fez cara de dúvida, foi pior. Ela me encarou como quem confirma uma desconfiança. Em seguida virou o rosto para Reinaldo. Ele acompanhou o olhar dela, me encontrou na janela e apontou. Foi aí que meu corpo voltou a obedecer. Me joguei no chão do quarto, bati o ombro na lateral da cama e fiquei imóvel, com o coração disparado. O silêncio lá fora durou só alguns segundos. Depois eu vi o portão da casa deles abrindo com força. Naquele momento, entendi tudo. Eles não iam fingir que nada aconteceu. Eles vinham atrás de mim. Apaguei a luz do corredor e corri até a cozinha. Minha casa estava quase toda escura, só com um resto de claridade entrando pela área de serviço. Olhei por uma fresta da janela e vi 3 homens atravessando a rua na direção do meu portão. Um deles carregava uma coisa comprida na mão, madeira, ferro, qualquer coisa pesada. Foi aí que lembrei que meu portão estava destrancado. Eu tinha chegado do trabalho e esquecido aberto. Quando ouvi o rangido de ferro sendo empurrado devagar, minhas pernas quase falharam. Eles entraram. Passei pela cozinha tropeçando. Fui para o quintal e corri até o muro dos fundos. Joguei uma lona velha por cima dos cacos de vidro e comecei a subir do jeito que deu. Atrás de mim, ouvi a porta da frente abrindo dentro de casa. Passos rápidos, cadeira arrastando, homem falando baixo. Meu pé escorregou no reboco. Raspei o braço inteiro, mas consegui jogar o corpo por cima e cair no quintal do vizinho dos fundos. Saí correndo sem olhar para trás. Virei a rua de trás, depois a outra, depois outra. O bairro parecia um labirinto. Então ouvi motor. Um motor de carro virou a esquina devagar, parou baixo, quase sem barulho. Depois, outro apareceu mais adiante. Eles estavam me procurando. Não era desespero, era caçada, como se já soubessem exatamente o que fazer quando alguém visse demais. Me escondi atrás de uma caminhonete velha, parada na rua, e espiei. O carro passou tão devagar que eu consegui ver até 2 silhuetas olhando para as casas. Naquele instante eu percebi que se parasse, eu sumia naquela madrugada e ninguém ia descobrir o porquê. Corri para uma rua de terra que levava até um terreno baldio,
achando que poderia cortar caminho até a avenida. O chão estava cheio de pedra, entulho e mato seco. No meio do terreno havia uma construção velha, sem telhado, só parede rachada. Entrei ali e me escondi atrás de uma coluna quebrada, tentando recuperar o fôlego sem fazer barulho. Ouvi portas batendo lá fora, passos no cascalho, voz baixa. Uma delas eu reconheci na hora. Era Reinaldo. Ele falava com aquela calma nojenta de que estava tudo sob controle. Disse que eu não podia sair dali. Disse que ninguém acreditaria em mim, mesmo que eu conseguisse falar. E o pior foi ouvir Silvana chegando depois, andando sem pressa, como se soubesse exatamente onde eu estava escondido. Fiquei esperando o momento em que iam entrar na ruína e me achar. Só que havia uma abertura estreita nos fundos da construção, entre dois muros velhos. Quando ouvi os passos deles se afastando um pouco para o lado, meti o corpo ali sem pensar. Raspei o ombro, perna, braço. Fiquei quase entalado, mas atravessei. Saí numa rua menor que desembocava na avenida principal, e ali pela primeira vez naquela noite vi gente. Um bar ainda estava aberto. Tinha música baixa, mesa de plástico na calçada, homem bebendo cerveja, como se o mundo tivesse normal. Eu corri até lá quase caindo, suado, sujo de poeira e sangue do muro. O dono do bar levantou na hora, os dois outros também, e eu só conseguia dizer que meus vizinhos tinham matado um homem e estavam atrás de mim. Quando dois clientes me acompanharam até em casa e a polícia chegou depois. Minha casa estava revirada, gaveta aberta, cadeira caída, ferramentas no chão. Alguém tinha entrado, mas a casa ao lado estava limpa, limpa demais. Nada no quintal, nenhuma mesa, nenhuma marca, nenhum sinal de reunião. E quando os policiais entraram, descobriram o pior. A casa estava praticamente vazia. Sem roupa, sem documentos, sem objetos pessoais, como se ninguém tivesse vivido ali, como se aquela madrugada tivesse servido para apagar tudo. Eu me mudei semanas depois, não dormia mais. Qualquer carro desacelerando na rua me fazia gelar. E até hoje a pior parte é lembrar do homem ajoelhado no quintal. É lembrar do instante em que Silvana levantou o rosto e me encontrou na janela, como se já estivesse esperando que em algum momento alguém fosse olhar. Terceiro relato. Isso aconteceu comigo em Joinville, numa época em que eu morava sozinha, numa casa de esquina e trabalhava numa imobiliária no centro. Minha rotina era simples, quase sempre igual. Eu saía cedo, voltava no fim da tarde, fazia janta, assistia alguma coisa e ia dormir. O bairro era tranquilo, daqueles em que todo mundo parece viver em silêncio demais. Foi justamente esse silêncio e começou a me incomodar quando percebi a primeira câmera. Era uma terça-feira de manhã. Eu abri a janela da cozinha para arejar a casa e senti aquela sensação ruim de quem está sendo observado. E quando o corpo percebe antes da cabeça, foi assim. Olhei para a casa do lado, onde morava um homem chamado Marcelo Nogueira. Ele era do tipo invisível. Quase nunca saía, nunca recebia visita, nunca puxava conversa. Só um bom dia seco de vez em quando e mais nada. Foi então que eu vi uma câmera pequena presa no canto do telhado dele, apontada direto para o meu quintal. Na hora pensei que podia ser uma câmera de segurança comum. Tentei me acalmar com isso. Só que quando me inclinei um pouco mais para fora da janela, a lente mexeu devagar. Não foi impressão. Ela se ajustou como se estivesse me acompanhando. Aquilo me deixou inquieto o dia inteiro. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, fiquei atrás da cortina da sala, observando a casa dele. Foi aí que percebi que havia outra câmera mais baixa, escondida entre duas telhas quebradas, apontada para a lateral da minha garagem. Depois encontrei uma terceira, quase invisível, no fundo do terreno perto de um galpão velho que ficava atrás da casa dele. A partir desse dia, eu nunca mais consegui agir normalmente. Comecei a reparar em coisas pequenas. Quando eu saía para trabalhar, uma câmera parecia mudar de direção,
Quando eu chegava do mercado, outra estava virada para a porta da cozinha. Em algumas noites, eu ouvia um clique metálico vindo do galpão, seguido de um zumbido fraco, como se algum aparelho fosse ligado ou ajustado. Marcelo continuava sumido dentro de casa, como se nem existisse, e isso só piorava tudo. Uma noite, ao estacionar o carro, vi um ponto vermelho acender no vidro da janela do meu quarto. Não vinha da minha casa, vinha do galpão dele. No instante que apaguei a luz da garagem para enxergar melhor, o ponto vermelho sumiu também. Aquilo não era segurança, era vigilância. E pior, era uma vigilância que reagia aos meus movimentos. Eu devia ter chamado a polícia logo ali, mas como sempre, a gente tenta racionalizar o absurdo antes de aceitar que está em perigo. Passei mais 2 dias fingindo normalidade, até a curiosidade vencer o medo. Numa quinta noite, dei a volta pelo quarteirão e fui pelos fundos da casa dele. A cerca era velha, apodrecida em vários pontos. Dava para ver o galpão por uma fresta. Havia luz lá dentro. Uma luz azulada, fraca. Quando me aproximei, ouvi um som estranho. Vozes gravadas, chiado de televisão e um zumbido constante de equipamento ligado. Fiquei parado por alguns minutos, tentando entender. Então ouvi minha voz gravada. Eu estava falando ao telefone no quintal dias antes, reconheci na hora. O sangue gelou no meu corpo inteiro. Aquilo significava que ele não só me filmava, ele me ouvia, ele me guardava, ele revisava. Sem pensar direito, empurrei uma tábua solta da cerca e entrei no corredor lateral que levava ao galpão. A porta estava fechada, mas havia uma fresta fina onde a luz escapava. Encostei o rosto ali. O que vi até hoje me dá enjoo quando lembro. Lá havia uma fileira de monitores, um em cima do outro, iluminando o espaço escuro. Cada tela mostrava um ponto diferente da rua. Quintais, corredores, garagens, janelas, portões. Não era só a minha casa, eram várias, talvez a rua inteira. Em telas diferentes, aparecia a minha casa, em uma delas, eu estava parada diante da porta do galpão naquele exato momento. Meu coração disparou tão forte que achei que ia desmaiar ali. Em cima da mesa, improvisada, havia cadernos abertos com anotações feitas à mão. Mesmo da fresta, eu consegui ler algumas linhas. Sai às 7h12, volta entre 18h30 e 18h50. Sozinha nas quintas. Luz do quarto apaga perto das 23h. Meu nome estava escrito várias vezes ao lado. Observações piores ainda. Janela da cozinha destrancada. Portão fraco. Sem visitas frequentes. Na outra parede havia fotos impressas. Fotos minhas dentro do quintal, na garagem, na cozinha com a janela aberta. Parecia que alguém tinha transformado minha rotina inteira num estudo, num planejamento. Foi quando ouvi um barulho atrás de mim, um rangido metálico. A porta dos fundos do quintal tinha aberto. Virei devagar, já sabendo quem estava ali. Marcelo estava parado a poucos metros de mim, segurando uma marreta nas 2 mãos. A luz do galpão pegava metade do rosto dele, a outra metade ficava escondida na sombra. O pior não era a alma, era a calma. Ele não parecia assustado por ter sido descoberto. Parecia só cansado de esconder aquilo. Deu um passo na minha direção e falou baixo, como se estivesse explicando uma coisa simples. Disse que eu não devia ter entrado ali. Tentei falar que aquilo era crime, que eu ia chamar a polícia. Mas a minha voz saiu fraca e torta. Ele só inclinou a cabeça e respondeu que observar era a parte mais importante, e passava meses estudando cada casa antes de decidir qual visitar. Visitar foi essa palavra que ele usou. Naquele instante, tudo fez sentido de um jeito horrível demais. As anotações, as câmeras, as gravações, as fotos. Aquilo não era obsessão qualquer, era preparação. Ele estava escolhendo pessoas, esperando o melhor momento, aprendendo hábitos, descobrindo vulnerabilidades. Perguntei quase sem voz:
O que fazia depois de escolher? Ele levantou um pouco a marreta. Foi nesse segundo que um carro passou na rua do lado e a luz do farol atravessou o muro do quintal. Ele virou o rosto por reflexo, só isso. Um segundo, mas foi o bastante. Eu corri. Atravessei o corredor lateral, me joguei pela abertura da cerca e saí tropeçando na calçada. Ouvi Marcelo vindo atrás de mim, batendo a marreta na madeira ao tentar passar pelo mesmo espaço apertado. Corri sem olhar para trás até alcançar uma padaria 24 horas na avenida. Entrei quase caindo, sem ar, tremendo tanto que mal conseguia explicar. A polícia veio rápido. Quando voltamos à casa dele, os monitores ainda estavam ligados. As câmeras ainda mostravam as casas da rua em tempo real. Os cadernos estavam todos lá, as fotos também. Mas Marcelo tinha sumido. Desapareceu antes que chegassem e nunca mais foi encontrado. A polícia levou os equipamentos, lacrou o galpão e durante semanas o bairro inteiro só falava disso. Muita gente reconheceu a própria casa nas gravações. Outros descobriram que também estavam sendo vigiados havia meses sem saber. Eu continuei morando ali por um tempo, mas nunca mais fui a mesma, porque a pior parte não é saber que meu vizinho me observava. A pior parte é pensar que se eu não tivesse descoberto aquele galpão naquela noite, talvez eu só fosse entender o motivo das anotações quando já fosse tarde demais. Se você assistiu até aqui e gosta de histórias como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo.